Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa de amor, de caridade, de estudo e divulgação da doutrina espírita, que a todos recebe de braços abertos. Desde as primeiras horas da manhã, a espiritualidade amiga já se encontra aqui presente e recebe a todos com carinho, com um abraço, identificando as necessidades de cada um e já direcionando o tratamento adequado. O nosso trabalho sempre começa com uma prece inicial, para nos colocarmos em sintonia com o plano maior. E eu os convido então a esta prece. Senhor, Pai de amor e bondade, nesta manhã linda de domingo, aqui nos reunimos para o estudo da doutrina espírita. Nos reunimos também na busca das nossas aflições, da solução para as nossas aflições, para identificarmos aquilo que nos incomoda e para solucionarmos tudo aquilo que ainda nos traz alguma angústia. Permita-nos, Senhor, apreendermos as lições que nos serão transmitidas na palestra de hoje. Que nós possamos ter nossa mente permeável a essas informações, a esses esclarecimentos, e que eles nos ajudem a superar as nossas dificuldades. Permita, Senhor, que nós estejamos em paz, em equilíbrio, para bem apreendermos todas essas lições que nos ajudam no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é mágoa, extraída do livro As Dores da Alma, de autoria do Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, capítulo Mágoa. A palestra será proferida pelo nosso querido Antônio Colado. Colado, seja feliz em sua apresentação. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos à nossa casa e que hoje possamos fazer uma reunião em que tenhamos ouvidos, para ouvir e que a gente consiga passar um pouco daquilo que nós aprendemos nesse tema tão importante, que acredito eu que todos aqui sabem o que é mágoa, Acho, mas todo caso eu gostaria de dar a definição, que talvez alguém aqui nunca teve nenhum tipo de mágoa, já ser um espírito de luz, mas para relembrar. A mágoa nada mais é do que uma tristeza, amargura, pesar. É um desgosto recolhido cujas marcas transparecem no semblante e nas palavras. Ou seja, são os momentos difíceis que nós passamos. Mas é um sentimento? Sim, é um sentimento e todos nós somos movidos a sentimentos, Todas as nossas decisões, todos os nossos planejamentos, todas as nossas andanças, sempre vai ter o sentimento nos guiando. Quando são bons sentimentos, a gente consegue tomar decisões melhores. Quando nós estamos envolvidos com sentimentos que nos machucam, normalmente são aquelas decisões que a gente gostaria de voltar atrás se assim pudesse. E quando nós falamos do sentimento mágoa, por que existe a mágoa? Por que a gente acaba carregando tantas vezes esse peso dentro dos nossos corações? Seria falta de amor? Será que é o amor que não está muito bem visto de acordo com os nossos entendimentos? Aliás, uma pergunta que o próprio Hamed, nesse todo, ele faz para a gente é o seguinte: mas será que nós sabemos o que é amar? Será que realmente a gente entende o que é o amor? Eu acho que ainda nós estamos numa fase que a gente não consegue realmente explicar o que é o amor.
Normalmente a gente diz, eu não consigo, eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo amar determinada pessoa, uma coisa desse tipo. E o amor é uma coisa nata. É mentira, o amor não é nato. O amor é um sentimento que ele é construído. Nós devemos, sim, investir, conhecer, entender o que é amor, para que a gente possa fazê-lo com que ele cresça dentro de nós. Então o amor ele não nasce dentro de nós simplesmente porque já veio pronto. O que nós estamos aqui é justamente aprender a melhorar os sentimentos, a gente aprender a ter os sentimentos melhores, mas temos que compreendê-lo. E o amor é aquele sentimento máximo que nós devemos trazer dentro de nós, e estamos aqui justamente para fazer com que seja aquela sementinha que a gente possa fazê-lo crescer dentro de nós, né? O amor, gente, nós podemos falar do amor entre as pessoas, por exemplo, entre um casal, que é o que a gente acaba pensando que entende mais, e o amor mais geral, amor às pessoas, amor à natureza, aquilo que sempre Jesus nos falava como principal mandamento. E quando nós falamos naquele amor, quando une duas pessoas, normalmente a gente acaba confundindo amor com paixão, não é verdade? Mas são bastante distintos. O amor é como a árvore robusta, que ela finca as suas raízes, ela vai penetrando, ela segura, ela fica forte, e ela vai se desenvolvendo pouco a pouco, com base, com fortalecimento, para que ela possa resistir todas as intempéries do tempo, todas as dificuldades. Já a paixão é como se fosse aquela graminha, aquela erva daninha que tem uma raiz pequenininha e que facilmente a gente arranca. Portanto, o amor, ele realmente é algo que ele tem que entrar com as suas raízes por todo o nosso ser, nos fortalecer, porque é justamente ele que vai nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. Enquanto que a paixão, como aquela graminha, a erva daninha, ela tem uma vida muito curta, ela é fácil de ser arrancada. E nós, às vezes, tomamos decisões impensadas. Nós fazemos muitas das nossas decisões muito mais pelas paixões do que pelos amores. E não digo isso somente quando nós falamos em uma vida a dois, apesar que hoje já existe vida a três também, né? Mas não vamos discutir isso. O amor, ele tem que ser trabalhado, repensado. E às vezes, quando nós tomamos aquela atitude impensada, por exemplo, a união de duas pessoas, baseada na paixão, aquele fogo, né? Aquela coisa, aquele amor eterno, aquela beleza eterna, até que acaba, e muito rapidamente. A gente diz que a paixão é como fogo em palha, ela queima rápido e simplesmente desaparece. E é através do convívio que nós percebemos que a gente não tomou uma decisão pensada no amor. E aí vem o quê? O arrependimento, a vergonha. Aí a gente quer justificar. E a primeira coisa que nós fazemos é culpar a outra pessoa. Ela é culpada, ela não agiu direito. Será que realmente a pessoa é culpada só porque ela não age, não é exatamente como a gente gostaria que ela fosse? Quando isso acontece, quando se desmorona uma construção que nós fizemos através da paixão, a primeira coisa que vem, ressentimento, frustração, quando não, irritação, e aí se instala a nossa famosa mágoa. Como diz Hamed, a mágoa é o produto da infelicidade amorosa. A mágoa, gente, ela é como uma ferrugem. Ela é como uma doença viral, virótica, que ela simplesmente vai começando aos poucos e vai se espalhando e tomando conta do hospedeiro. Ela é como um incêndio.
O incêndio ele nunca começa grande, ele começa pequeno, não é verdade? Um princípio e ele vai se alastrando e destrói tudo. É a mesma forma o que a mágoa faz conosco. Ela começa pequena, depois vem aquela aversão pela pessoa e acabamos chegando até o ponto de sentir ódio. Então a mágoa, ela é hábil, ela é esperta, ela machuca a gente, né? E a mágoa, vamos falar, e como que a gente pode ficar sem mágoa? Sejamos francos. A gente está sempre nutrindo esse sentimento chamado mágoa, não estamos? E a mágoa, ela vem em vários tamanhos, para todos os gostos, né? Tem a mágoa pequenininha, tem a mágoa média, a mágoa grande, a mágoa tamanho família. Ou seja, mágoa, de uma forma ou outra, nós estamos sempre convivendo com ela, né? A gente se magoa com os nossos amigos, né? Os amigos que a gente sai, bate papo, com os amigos de trabalho, de repente ele toma uma atitude, fala algo que nos machuca, lá ficamos nós magoados, ainda perguntamos, como que eu não vou ficar magoado com o que ele fez comigo? Né? Ou às vezes, é o contrário, a gente quer ajudar o amigo, a gente dá até um ombro para ele chorar, quando não, a gente empresta um valor para ele, ou até emprestamos nosso nome para ele fazer uma dívida, e aí as consequências, quando a gente vê que ele não cumpriu o compromisso ou não agradece, como que eu não vou ficar irritado? Como que eu não vou ficar surpreso com a atitude dele? Como que eu não vou ficar magoado? Não é assim a vida. E quando a gente precisa do amigo e bate a porta, e ele fecha na nossa cara? Dá para ficar sem a mágoa? Então a mágoa, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia, né? O que nós temos que entender é como que nós vamos lidar com essa mágoa. A gente tem muitos motivos para ficar magoado, não temos? E por que nós ficamos magoados? Mesmo quando nós sabemos que a mágoa ela é um veneno que nós estamos entorpecendo a nós próprios. Por que nós ficamos magoados? Primeiro, a gente supõe, a gente acha que a determinada pessoa ela deve agir da forma que eu acho que ela deveria agir, da forma correta. A gente se magoa porque a gente acha que as pessoas nos veem com bons olhos, que as pessoas gostam da gente. A gente se magoa porque a gente supõe que o mesmo amor que eu sinto pela pessoa, ela também tem que sentir por mim. Não é isso que nós esperamos? É a mesma coisa, a atração é sempre mútua. Pelo fato de eu achar uma pessoa bonita, não quer dizer que ela vai me achar bonito. Principalmente depois dos 70. E, aliás, gente, esse é um dos grandes motivos que nós assistimos o aumento do feminicídio aqui, não só no nosso país, como no mundo, por achar que as coisas devem ser assim. E a gente também, né, essa suposição que nós estamos falando, a gente sempre supõe, sempre acha como que as pessoas devem ser, e é justamente uma forma que nós acabamos sofrendo. E o que nós estamos esquecendo nessas suposições que nós fazemos? Primeiro de tudo, tá? O fato da gente supor que a vida deve ser desse jeito, não quer dizer que seja real. Nós esquecemos que as pessoas são seres individuais. Todos nós vamos formando a nossa personalidade, nós vamos criando os conceitos, e nós, cada um de nós, tem o critério de certo e errado, não é isso? Portanto, todos nós somos iguais, porém, todos nós somos diferentes. E a gente precisa entender isso daí. O fato de eu amar uma pessoa, como eu havia dito aqui, ela não tem a obrigatoriedade de me amar. Existe isso? Onde que está escrito que ela tem que me me devolver da mesma forma? Aliás,
A gente até uma vez contou a historinha, né, quando a gente fala do amor, se ele é recíproco, né, daquela que Maria amava Antônio, que o Antônio amava a Josefina, que Josefina amava a Ana, que Ana amava o Pedro, que o Pedro amava a Maria, que Maria amava Antônio. Gente, já lembra dessa história? E não é o que acontece muito? Então não existe essa reciprocidade, nós esquecemos que sentimentos é de cada um, você não pode interferir, as pessoas não podem mudar simplesmente para nos atender. Tá? E principalmente, gente, o que nós esquecemos é que nós podemos ser pessoas chatas. Que às vezes a gente não vê os nossos defeitos, mas as pessoas veem. Às vezes nós chegamos a pensar que nós somos a cereja do bolo, que todo mundo gosta da gente. E às vezes não é. De repente nós somos uma pessoa que estão nos aguentando, nos suportando. Então, o que a gente faz perante isso? Essas mágoas, que quer que não, afetam a nós de uma forma, às vezes até de uma forma muito pesada. Inclusive, gente, só para fazer um comentário, durante toda a nossa vida, nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de decepções. É por isso, não sei se os senhores sabiam, que chama-se mundo de provas e expiações. É justamente porque faz parte da nossa vida. Então, o sentimento de tristeza, ele é um sentimento normal, afinal, acho que nós somos seres humanos normais, então é normal. Porém, a tristeza é normal dentro de certos parâmetros. A partir do momento que ela começa a crescer, se alongar e não vai embora, aí ela começa a trazer as suas consequências, começa a afetar o nosso psicossomático, ou seja, a nossa mente e o nosso corpo, tá? E pode nos levar, inclusive, àquela doença chamada depressão, e que nós sabemos quais são as suas consequências. E o que nós precisamos, na realidade, é aprender, assim como nós aprendemos que temos que construir o amor e entender o que é amor, a gente também precisa entender que a mágoa nós temos que aprender a amenizá-la. Então nós temos, primeiro, começar a fazer uma reflexão dos nossos atos, como nós agimos. Será que nós também não magoamos as pessoas? A gente vê muita mágoa que nós temos. E quando nós conversamos? Quando a gente gosta de ser direto e falar a verdade para as pessoas? Quando a gente gosta de fazer comentários? Né? Aliás, próprio Jesus já nos alertava para isso. Os senhores se lembram? O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca. Então, primeiro, a gente começar a ter essa consciência de como nós tratamos as pessoas. Outro detalhe, a gente começar também a pensar se nós não exigimos muito das pessoas, né? A gente, por exemplo, todos nós gostamos de carinho e atenção. Então, dentro de um casal, nós queremos chegar lá no nosso lar ou encontrar nosso parceiro ou a nossa parceira e que ele nos dê atenção, nos trate com suavidade, com carinho. Mas você também trata a pessoa dessa mesma forma? E se você trata com carinho, com amor e a pessoa não te trata dessa forma? Será porque ele não te ama ou ela não te ama? Ou será que cada um tem a sua forma de expressar o seu amor? Às vezes a gente fica olhando o vizinho, né? A gente sempre fala que o gramado vizinho é muito melhor que o nosso, mas bem cuidado. E a gente sempre acaba olhando as pessoas que vivem e nós acabamos nos comparando. Então a gente às vezes vê aquele casal, né? Que a pessoa sempre está dando um presentinho, né? Sempre agradando, fala, olha que lindo, né? Por que a pessoa que está comigo não é assim? E às vezes a gente esquece que aquele presentinho é desculpa. Chama-se me desculpe. Nós vemos muito, até a gente estava comentando um pouquinho antes ali na sala da nossa chefa, né? O que tem aumentado das agressões em família. Então, normalmente, aquele agressor,
que hoje a gente vê com tanta incidência, quando ele comete o crime de agredir, o que ele faz depois? Me desculpa, nunca mais vai acontecer. Olha umas flores que eu trouxe para você, não é isso? Até a próxima agressão. Então, às vezes, a gente também não analisa o que acontece em nossa vida e a gente joga lá no nosso parceiro ou na nossa parceira porque ele não tem a mesma forma que os outros fazem. E também tem aquela pessoa, né, que leva o parceiro ou a parceira para jantar fora, em viagens, em passeios, mas se acham no direito de humilhar a pessoa, de cobrar o que faz. Então, a gente também, quando vem a retribuição, é onde nós magoamos ou magoamos as pessoas. E quando a gente precisa fazer essa análise, é para isso que nós estamos aqui, gente, para aprender a cuidar dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, né? Tudo bem. Aí agora vamos dizer o seguinte, fiz uma análise, realmente eu preciso mudar, eu acho que eu não estou sendo legal, nem estou vivendo bem, mas como que eu faço para não ser mais magoado, para não magoar alguém? Como que eu posso voltar atrás? Como que eu posso corrigir? Voltar atrás nós sabemos que não tem jeito, né? Mas nós podemos sim começar a fazer os acertos, é isso que nós podemos começar a fazer. Tá? E uma dessas formas de fazer o acerto, gente, é justamente a gente começar a colocar esse sentimento chamado amor. Tá? Vejam bem, quando Jesus ele falou daqueles 2 principais mandamentos, os senhores se lembram, né? Sobre o amor a Deus e amor às pessoas, ele disse para nós amarmos as pessoas, mas não disse para nós nos odiarmos. Muito ao contrário, ele disse para a gente também amar as pessoas como nós nos amamos. Ou seja, ele pediu, ame-se, ame-se, ame-se. Foi isso que ele pediu, ele não pediu para a gente simplesmente se não menosprezar. Então, o que a gente precisa, às vezes, fazer é a gente se cuidar, se defender. Tem no livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, Francisco Cândido Xavier, é a passagem que o André, junto com seu amigo Vicente, ele vai, junto com o Aniceto, né, que é um espírito evoluído, que vai ensiná-lo aqui alguns trabalhos na crosta terrestre, e eles passam pelo umbral, e de uma forma que realmente caminhando pelo umbral, porque Aniceto queria que tanto André Luiz quanto o Vicente sentisse realmente o que é o umbral, ou como alguns chamam de purgatório, o inferno, mas nós conhecemos como umbral, onde estão aqueles espíritos sofredores, espíritos inferiores e todas as matizes. E que eles estão andando, se cansando, chegaram em um local em que eles viram que tinha uma construção maravilhosa, onde ali existe o amor de Deus para recolher muitos daqueles espíritos que estão sofrendo ali no umbral. Né? Inclusive, se não me engano, chama-se Campo da Paz, essa construção. E quando estava lá o André Luiz com eles lá, que foram andar para conhecer melhor, ele percebeu que aquela construção era uma fortaleza, inclusive com seus muros altos, e em cima dos muros ele percebeu que existiam algumas armas. E ele ficou assim sobressaltado. Como assim armas? E o Alfredo, que era o responsável pelo Campo da Paz ali, ele disse o seguinte, está aí, são armas que emitem como se fossem raios fluidos. Não são armas letais, aliás, lógico, né? No mundo espiritual uma arma letal não funcionaria, né? Mas também são armas que não feriam, mas aquele magneto que ele jogava servia ou para deixar a pessoa inconsciente ou para acalmar a pessoa, mas era como se fosse um ataque. E André Luiz ficou realmente
surpreso, porque quando ele estava lá no André Luiz, o que ele aprendeu é que você recolhe esses espíritos que vêm sofrendo, você cuida deles, você dá carinho, mas o ataque... E aí Alfredo diz, sim, nós temos que aprender a nos defender também. Inclusive, André Luiz, existe um antigo conto indiano que eu gostaria de relembrar a todos nós. Né? Tem um conto indiano que diz o seguinte, olha, quem já conhece faz de conta que não conhece, tá, gente? Que tinha um povoado e que perto dele convivia ali um ser, uma serpente, uma víbora. E essa víbora ficava num caminho, e quando as pessoas passavam, ela atacava, ela mordia, né? Ela maltratava as pessoas. E as pessoas começaram a evitar o caminho e começaram a sentir ódio daquela serpente que tirava o sossego dele. Aí um dia apareceu um homem santo nesse povoado e que decidiu passar por aquele caminho onde estava a serpente. Quando ele estava indo, a serpente foi dar o bote, atacar, com um simples olhar, não se esqueça que era o homem santo, ele paralisou aquela serpente. E disse para ela, é da lei que nós não devemos fazer mal a ninguém. A serpente, quando ouviu aquilo, se sentiu tão envergonhada que ela foi se abaixando e foi embora. E pensando, refletindo, ela viu que realmente ela era odiada e que ela ia mudar a sua vida. Ela estava realmente, aquele homem tinha razão. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém. E ela começou, então, a não fazer mais mal a ninguém, a deixar as pessoas passarem, começou a ser gentil, ser uma boa pessoa, melhor, uma boa serpente. Né? Tem serpente boa, gente. Quando as pessoas perceberam que ela não atacava mais, que ela não se defendia mais, que ela foi ficando muito boazinha, começaram a entender que ela estava o quê? Fraquejando. Aí começaram a perturbar a vida da serpente, começaram a cobrar coisas que ela tinha feito, começaram a machucá-la e inclusive apedrejá-la de uma forma bastante covarde. Tanto que ela, vendo aquilo, a serpente fugiu e acabou se isolando numa toca sem ter mais contato com ninguém, toda machucada por aquilo que faziam. Um dia estava voltando o homem santo, passando por ali, viu a serpente daquela forma e perguntou, e ela contou a história. Eu queria ser boa, gentil, para que pudesse também eu conviver em paz, bem com eles, queria ter essa troca de gentileza e olha o que aconteceu. Aí o homem santo virou e falou, serpente, você não entendeu muito bem o que eu te falei, você fez de forma errada. Eu falei para você não atacar as pessoas, para você não morder as pessoas, não ferir as pessoas. Mas eu não falei para você não assustar os perversos. Portanto, você mostre os dentes e mostre os teus silvos para afastar as pessoas que lhe fazem mal. Frase minha agora. A gente tem que ser bom, mas não tem que ser bobo, gente. Então a gente tem o direito e o dever de nos defendermos. Então, quando nós nos encontrarmos em uma situação de sofrimento, e que às vezes a gente tem aquele costume, né? Estou resgatando, eu tenho que aguentar passar por isso daqui, porque passei isso de vidas passadas. Gente, na pergunta número 940 do Livro dos Espíritos, perguntam aos espíritos, né? É triste, é amargo a vida de duas pessoas que convivem juntos e não se simpatizam mais? E os espíritos responderam, é muito amarga essa vida. Mas isso acontece por causa das suas leis, das leis de vocês. Porque Deus jamais obrigaria você a conviver com uma pessoa que lhe maltrata ou que simplesmente distrata de você. Isso, Livro dos Espíritos, pergunta 940. Ou seja, nós não temos a obrigação de ficar suportando pessoas que nos rebaixem, que nos façam sofrer. Nós precisamos também ter o amor próprio e encontrar soluções, encontrar saídas.
Como nós estávamos falando ali atrás, daquele casal, puxa vida, a pessoa não retribui o que eu faço, eu agrado a pessoa. Já sentou com a pessoa para conversar, para ter um diálogo ameno? E até para analisar se a vivência em comum tem futuro, deva continuar? Então a gente tem sim a obrigação de nos amar, de nos defender. E como que a gente faz para tirar a mágoa? Perdão. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. A gente sabe disso, gente. Tá? Mas assim, quando a gente tem que buscar o quê? A terapia da prece. Buscar forças. A gente usar a psicologia, não ficar pensando naquilo que nos machucou. Se você vai na feira comprar fruta, numa banca as frutas estão começando a estragar e na outra banca as frutas estão bonitas, saudáveis, qual que você escolhe? Aquela que está estragando ou a que está boa? A que está boa, não é isso? E por que que os nossos sentimentos a gente não faz a mesma coisa? Por que que nós ficamos sempre naquele mesmo problema que nos faz sofrer e guardando mágoa? Gente, nós aprendemos que nós emitimos o tempo todo energias fluídas de acordo com os nossos sentimentos. Quando eu estou com mágoa, o que eu estou criando para mim? Eu estou criando fluidos venenosos, estou ingerindo, colocando em meu corpo, eu estou cometendo suicídio, estou me matando. Quando eu falo em perdão, é ser inteligente. Quando você perdoa, você está curando as chagas que você traz dentro de si. Perdão é você se curar, é você se livrar das doenças que a mágoa traz. Então, e perdoar de coração e segue a tua vida. Ah, mas é muito difícil. Gente, não nos esqueçamos que o acaso não existe na nossa vida. O que acontece conosco são consequências, são sequelas de passos passados. Nós é que estamos chegando naquilo que nós produzimos no passado. Mas tem um amigo que ele me diz o seguinte, eu achei bastante interessante. Diz que nós aprendemos com os nossos erros, né? Ele falou, não, nós não aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos com os acertos que nós fazemos para corrigir os nossos erros. Então, se torna necessário que quando a gente está em uma situação em que nós estamos sofrendo, em que a mágoa está nos atingindo, nós temos que encontrar soluções. Deus nos deu livre-arbítrio para isso. Deus nos deu força para isso, para aprender. O que nós temos que fazer não é simplesmente, que às vezes falar, eu estou resgatando, deixo o sofrimento chegar até mim, baixar a cabeça e pagar os meus pecados. É como quem vai em um presídio, a pessoa fala, estou pagando a minha dívida. Fiquei preso, paguei minha dívida. Opa, espera um pouquinho. Você pagou a dívida para você e para a pessoa que você fez mal, você pagou? Será que a pessoa ela está bem vendo só você pagar a dívida? Na verdade, a prisão não é para você pagar a sua dívida. Você está na prisão para você refletir o que você fez, para você tentar aprender a fazer as coisas certas, acertarem. Então, quando a gente está, entre aspas, resgatando, não resgata simplesmente arcando com peso. Reaja, seja ativo. É isso que nós temos que aprender. Aprendamos com aquilo que nos acontece, aprendamos com os acontecimentos, pois que eles estão na nossa vida para o nosso aprendizado. Olha, e vou dizer para o senhor, já disse outras vezes, nós não estamos aqui nessa encarnação a passeio de férias. Nós estamos aqui em busca de aprendizado. E o aprendizado é justamente a gente passar por todas as sequências dos nossos atos. Portanto, gente, não fuja da dor. Não se entregue à dor. Enfrente-a, olhe de frente e encontre soluções.
E quando a gente está em dificuldade, através da prece, nós sempre vamos encontrar quem vai poder nos ajudar. Sejamos fortes. Show mágoa. Deus me fez para ser feliz e eu quero ter um perispírito sem chagas, muito bonito, porque na próxima encarnação eu quero nascer um camarada muito bonito, livre de problemas. Certo? Chegou o momento das nossas perguntas, interação do público com o palestrante. Aquele que desejar fazer alguma colocação ou pergunta pertinente ao tema, basta levantar a mão que o José levará o microfone. Ninguém tem nenhuma pergunta? Desse jeito o José vai ficar desempregado. Bom dia a todos. Salvei seu emprego, hein, irmão. Bom dia, irmão. Só fazer uma colocação aqui, na minha opinião. Nós todos, a todo momento, a gente vive gerando expectativas nos nossos relacionamentos mais variados possíveis e de todo o tamanho possível. Então, é natural que quando você gera expectativa com outro ser, com qualquer pessoa que seja, independente do tamanho dela, você espera aquele resultado em função daquela expectativa. E quando ela não ocorre, vai de você saber amortizar isso e permitir que isso não te traga um sentimento ruim de frustração. Olha, eu acho que todos nós devemos ter sonhos. Todos. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não pensa no futuro, não constrói. Então a gente tem que ter sonho para ter meta. Aliás, Deus já nos criou com sonho, né? Deus nos criou para a gente ser feliz. Por isso que nós estamos nessa estrada da evolução aqui, para a gente atingir a felicidade. Só que nós temos que aprender a encarar a realidade, encarar a verdade. O problema nosso é que às vezes a gente faz sonhos fantasiosos. E digo até para o amigo, acha que Deus também não tem boas expectativas de nós? Quando Ele nos coloca aqui, Ele não espera que a gente realmente venha aprender, que a gente saia muito melhor do que quando nós chegamos. Ele fez de tudo para nos ensinar a amar, a respeitar um ao outro, para a gente ser feliz, para transformar esse planeta Terra em um mundo melhor. E nós não decepcionamos Ele durante milhares e milhares e milhares de anos. E a gente, uma mera vida, simplesmente porque nós jogamos nossas expectativas no colo de alguém, a gente vai se revoltar, vai sofrer? O que a gente precisa entender é o seguinte, usar o bom senso. Os sonhos, sim, eles servem para que a gente alce voo, para que a gente lute, para que a gente encontre força. Se a gente não tiver sonho, como é que nós vamos lutar? Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos voar? E as grandes descobertas só vieram porque as pessoas sonharam. Mas nós temos que ter o pé no chão. E sempre entender que nós, quando estamos vivendo com outras pessoas, ou seja, numa amizade, ou dentro de uma sociedade, que nós estamos vivendo com outro ser humano, que tem outra criação, outra formação, e que nós temos que aprender a respeitar. E, aliás, vamos nos perguntar, e será que aquela pessoa que nós estamos ficando tão chateados, que não deram certo, o que será que ele pensa com relação a nós? Será que nós atendemos todas as expectativas daquela pessoa? Por isso que eu volto a repetir, isso é mundo de provas e expiações, nós ainda estamos aprendendo o que é o sentimento amor. Por isso a razão das nossas decepções. Nós temos ainda espaço para mais perguntas ou colocações. A palestra do Collado é sempre muito abrangente, muito detalhista, bem esclarecedora, mas sempre há espaço para algum questionamento, para alguma pergunta. Ele fala isso para todos, viu? Certo. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre perdão e qual o caminho para o perdão.
Ele esqueceu de falar que eram perguntas fáceis, né? Olha, gente, eu vou ser franco para vocês, é uma das coisas mais difíceis para a gente aprender é o perdão. Tá? E às vezes a gente só consegue perdoar da boca para fora. Mas nós estamos aqui justamente por isso que a gente fala, qual que é o remédio para a gente aprender? É o amor, a gente aprendeu o que é o amor. Quando eu falo amor, não é o amor, tá, de um casal, é o amor perante as pessoas, entender as pessoas que elas fazem. Agora, o perdão, que nós temos que ver, que o perdão, quando você perdoa uma pessoa, você não está fazendo bem para ela, você está fazendo bem para você. Quando nós não perdoamos, nós trazemos mágoa dentro do nosso coração, os nossos pensamentos ficam pesados. É muito simples a gente fazer um exercício. Se a gente estiver aqui lembrando de alguém que a gente ama, lembrando de alguma coisa agradável, a gente não tem uma respiração melhor, a gente não se sente mais leve. Mas quando nós começamos a lembrar das pessoas que nos machucaram, que nos fizeram mal, a gente já começa a faltar o ar, a respiração já não corresponde, existe um aumento da pressão, o nosso cérebro começa a produzir uma série de substâncias que nos fazem pesar. Então, quando você não perdoa, é quando você simplesmente não está perdoando assim, você está carregando um veneno dentro de você. E a gente costuma dizer, tá, que o perdão, ele quebra as algemas do ódio. Quando você não perdoa uma pessoa, você está ligado a ela, você está pensando a ela. E nós aprendemos, a doutrina nos ensina, o que nos liga uma pessoa a outra é a sintonia, são os pensamentos. Então, quanto mais você pensa na pessoa para não perdoar, mais você está atraindo ela para perto de você. É onde você fica doente. Então, perdoar é ser inteligente. E olha, Jesus conhecia tanto a dificuldade do perdão, ele sabia que era tão importante a gente perdoar para que a gente possa evoluir, que na prece que ele nos deixou, a prece dominical, ele colocou a frase lá para que a gente não esquecesse. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, por mais difícil que seja, o perdão também é como se um sentimento que nós precisamos aprender a praticar, porque é ele que vai nos livrar das correntes que nos prendem a sentimentos ruins e justamente aquelas pessoas que nos fazem mal. O perdão é libertação, perdão é cura, perdão é evolução. Isso é o perdão. Devido à nossa disciplina de horário, não temos mais tempo para a pergunta. Agradecemos ao Antônio Collado por mais uma Obrigado, brilhante gente. palestra. Fiquem com Deus. Chegou o momento das nossas vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, é transformá-lo em energia em favor de alguém, em favor de nós mesmos. Vibrar é desejar o bem. E assim, pensando no nosso Mestre Jesus, na sua luz, pedimos que ela se irradie, vibrando para que ela chegue em todos os cantos desse nosso planeta, levando a paz, o amor, a compreensão, a harmonia entre os povos. Vibremos. Pensando em todos os desvalidos de toda sorte, nos doentes, nos que vivem em situação de rua, nos que estão no cárcere, nos que estão privados do seu pensamento, enfim, por todos aqueles que sofrem. Vibremos para que a luz do Mestre Jesus alivie a sua dor, confortando a todos. Vibremos. Vibremos também pelo meio ambiente, pelo respeito ao meio ambiente, para que evitemos as catástrofes naturais que tanto sofrimento tem trazido para as pessoas, para a nossa população. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus.
Senhor, Pai de amor e bondade, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos, Senhor, pelas informações que hoje nos foram transmitidas, pelos ensinamentos recebidos, esperando que esses ensinamentos nos traga o conforto, nos traga a paz, nos traga o alívio para as nossas dores. Que possamos colocar esses ensinamentos em prática para melhorarmos a nós mesmos e a nossa relação com o próximo. Que saibamos desenvolver o amor por meio do perdão, para limparmos as ferrugens das mágoas. Que assim seja, graças a Deus. Nós agora vamos passar ao passe coletivo. E eu peço licença a todos para ler as orientações sobre o passe. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Eu convido o Ulisses para a direção do passe. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores para se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento ao alto, nos conectando com o todo que está em tudo, e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus, com sua luz nos iluminando nesse momento. Vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Graças a Deus. O passe à distância. O trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, na certeza que serão atendidos em suas necessidades, sempre de acordo com a vontade do nosso Pai Maior. Vamos vibrar intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Nós
Nós temos alguns recadinhos. Campanha de Sacolinha do Natal. Ainda dá tempo de colaborar com a nossa campanha Sacolinha de Natal. Junte a família, os amigos e todos que quiserem ajudar e sejam os Papais Noéis das nossas crianças. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da Sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. A chave Pix é centroespírita@nossolar.org.br. Para aqueles que eventualmente não tenham condição de anotar, qualquer um dos nossos trabalhadores poderá dar a informação. Para saber, então, como fazer e receber, mais informações estão com os nossos colaboradores e também nos cartazes espalhados aqui no centro. A entrega dos presentes pode ser realizada até esta primeira semana de dezembro. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Curso do primeiro ano de Doutrina Espírita. Estamos com vagas abertas para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita para o ano de 2024, voltado para pessoas acima de 18 anos, com início previsto das aulas a partir de 19 de fevereiro. Se você tem interesse ou conhece alguém, esta é a oportunidade. Inscrições no plantão de orientação ou pelo site do centro, www.nossolar.org.br. Agradecemos a presença de todos, desejando um excelente final de domingo, uma excelente semana, contando com a presença de todos nos próximos eventos aqui da casa ou no próximo domingo. Pedimos também que aguarde a orientação dos nossos colaboradores para a saída. Que sigam em paz.